Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 11, versículo 33, 34, 35 e 36. A epígrafe diz: a candeia do corpo. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Amém, irmãos? Pode sentar, glorificando ao Senhor. Só até aqui. Essa passagem, irmãos, ela faz menção, ela é a passagem mais detalhada de 2 versículos que se encontram no Sermão da Montanha, que o Sermão da Montanha ele está em sequência no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, que resumidamente fala: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Esse versículo resumido, ele está expandido nessa passagem de Lucas. E aí a gente pensa, tem um ditado popular que veio a partir disso, né? Que os olhos são a janela da alma. Mas a Bíblia não diz que os olhos são a janela da alma, porque se a gente for pensar por esse lado, o ouvido também é janela. Janela entra e sai, irmão. Tanto entra coisa boa como sai coisa boa, quando entra coisa ruim, sai coisa ruim. A boca, as suas mãos, tudo dá acesso à sua alma. Então, para a gente entender o que é alma, o que é espírito, o que é corpo, rapidamente, porque a pregação não é sobre isso, mas tem a ver. O nosso corpo, nós somos semelhantes a Deus, como Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, Deus tem a trindade, são 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos corpo, alma e espírito. E toda a criação, ela se revolve em torno disso, né? A gente tem 3 estados da matéria, por exemplo, sólido, líquido e gasoso. 3 partículas do átomo, né? Próton, elétron, nêutron. Você vê essa repetição de 3 em vários aspectos da natureza. Terra, mar e ar. Se a gente considerar que o fogo é um elemento espiritual, ele não existe por conta própria, ele precisa consumir algo na terra para poder existir. Sem ele consumir, ele não existe. Então, a terra existe por si só, a água existe por si só e o ar também. Então, 3 elementos. Então, a gente vê esse padrão se repetindo. E a gente tem a nossa alma, que ela está conectada com o nosso cérebro, a mente. O nosso espírito está conectado com o coração. E o nosso corpo carnal faz o pacote, segura esses 2. Quando a gente morrer, a Bíblia diz que quando nós formos para o céu, nós formos arrebatados, nem a carne nem o sangue herdará o reino dos céus, porque é um corpo corruptível. Então nós vamos ganhar um corpo novo, incorruptível, para transportar esse espírito e essa alma. O espírito e a alma você nunca perde. E a alma está diretamente conectada a tudo aquilo que você pensa. O espírito está conectado a tudo aquilo que você sente no coração. Um versículo que explica bem isso, na verdade, explica o poder da palavra de Deus, né? Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ou seja, é a única maneira que você tem de dizer exatamente o que a pessoa pensa e o que a pessoa deseja é pela palavra de Deus. E o reflexo disso vem no quê? Nos seus olhos. O que a palavra está dizendo aqui em Lucas é que uma candeia, vamos tentar entender o que é uma candeia, porque muitos pregadores usam a palavra lâmpada para cá, mas não é. A candeia é diferente da lâmpada. Né? Hoje a gente vê lâmpada em tudo que é lugar, mas a gente não vê uma candeia. Então, como é que é uma candeia? Lembra daquele filme do Aladim? Que tem chama da lâmpada que esfrega? A candeia tem o mesmo formato assim, né? Com a pontinha para frente. Um reservatório atrás, ela é feita de barro. Você tem um pavio na ponta de tecido. Esse pavio é conectado com o reservatório, a parte de dentro, a parte de trás dela. E nessa parte de trás você precisa encher ela de azeite. Sem azeite, ela acende e apaga. Porque o pavio ele acende, ele pega fogo, mas ele apaga. Não fica aceso. Então, a semelhança que a passagem que Jesus... Essa aqui são palavras de Jesus, tá, irmão? Só para... Eu não deixei claro, não sei, mas... Como eu falei do Sermão da Montanha, ficou subentendido, né? São palavras de Jesus. Vamos ser mais específicos aqui. O Senhor está dizendo para nós que quem acende a candeia, supondo que ela esteja cheia de azeite, você não acende essa candeia para iluminar algo e guarda ela debaixo de algum armário ou dentro da gaveta. Você não esconde essa candeia, porque a intenção é que ela ilumine para as pessoas que chegam. E aqui está dizendo, acendendo uma candeia, versículo 33, ninguém põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas põe no velador, que era um lugar mais alto, específico para colocar a candeia, específico para gerar mais luz para o ambiente que você estava. Coloca no velador para que os que entram vejam a luz. Então, se a gente fizer uma análise rápida, interessante antes dessa análise, interessante a gente saber que para você acender a candeia é feita de barro, para você acender ela pela primeira vez, você precisa lavar ela com água. Só água. Aí olha o mistério. Né? Nós somos barro, na mão de Deus, o olheiro. A gente tem que passar pelas águas. E a gente precisa do azeite, que é a unção de Deus. Só que essa candeia ela tem um limite de tempo. Você não enche ela um pouquinho de azeite, ela vai ficar ligada 24 horas. Em geral, uma candeia fica acesa 3 a 4 horas. E você precisa encher de novo de azeite. Você precisa constantemente ficar buscando unção. Vigilante. O crente não pode deixar de ser vigilante na sua vida. A gente precisa buscar a unção constantemente. Porque não é simplesmente trevas, e é o mais óbvio aqui que trevas seria o pecado na vida da pessoa, e a luz seria a presença de Deus. Mas o preenchimento da unção, se ela se acaba, a candeia se apaga. E a luz sai. Então, veja como Jesus fala, a candeia do corpo é o olho. Aquilo que você direciona o seu olhar, acompanha duas coisas em você. Tanto o seu desejo do coração, quanto as suas intenções do pensamento. Você não olha para aquilo que você não quer. Você só olha para o que você quer. Então, quanto mais você olha para coisas erradas, menos azeite vai ter na candeia. Quanto mais você olha para as coisas de Deus, mais vigilante o cristão está. Mais unção ele está recebendo. Mais azeite, mais luz. Então é tudo interligado, irmãos.
Se a candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, e aqui essa tradução em Lucas, no versículo 11:34, fala simples, mas em Mateus fala que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se aquilo que você direciona o teu olhar e o teu pensamento for bom, você está buscando unção, você está buscando comunhão, você está buscando conhecimento. Não é só pelo fato de você olhar para a coisa errada, irmão. Porque se a gente ficar pensando o tempo inteiro que pecado é o que vai trazer trevas, isso tem que ser óbvio na vida do crente. Tenta esquecer o pecado na sua vida. E tenta buscar somente aquilo que vai edificar você na palavra de Deus. Porque se a gente vai morar no céu, a gente precisa estar edificado nesse conteúdo aqui. Na palavra. E assim, o que o teu olho busca vai refletir na luz do teu ser. Se é luz ou se é trevas. Porque se, porém, os teus olhos forem maus, ou seja, se eles estiverem olhando para as coisas que não agradam a Deus, o teu corpo será tenebroso. E é aquilo que a gente estava falando outro dia sobre músicas do mundo, né? E louvores. Tudo tem uma vibração, irmãos. O pastor até comentou, quando a gente está louvando aqui, a gente fica para um lado, para o outro, você nem percebe, né? Se balançando, porque tem uma vibração. E aí você tem aquelas músicas do mundo, né, com aquelas batidas que são consagradas para invocar entidades, e às vezes as pessoas nem sabem. Principalmente no funk, né? São pontos de macumba. Consagrados para receber entidade. Eles botam isso na música eletrônica, num compasso perfeito, que é o compasso perfeito que faz a entidade ser atraída. Né? E essa vibração traz as trevas. E por isso que a gente tem que ter, o tempo inteiro tentar se aproximar das coisas de Deus, para que a gente vibre nessa positividade da luz. Para que a gente busque colocar os nossos olhos nas coisas de Deus, encher a nossa candeia de azeite para manter a luz de Deus nas nossas vidas. Versículo 35 fala: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas, ou seja, presta atenção, é responsabilidade nossa, responsabilidade sua, responsabilidade minha, ver que o que eu estou olhando ou o que eu estou buscando não sejam trevas. É minha responsabilidade saber aonde eu estou direcionando o meu olhar. Porque, novamente, a gente precisa ter em mente, o nosso olhar direciona para aquilo que o seu cérebro, a sua mente, pede e aquilo que o seu coração deseja. Você não olha para nada que você não quer. Vou fazer até um exemplo bobo aqui. Se tiver 2 pratos de comida, uma comida que seja a sua favorita, não sei, lasanha, macarronada, pizza, né? Pavê é bom. Uma coisa, eu adoro doce, não posso comer, mas adoro. Então, bota um doce lindo aqui do lado, um bolo lá que a missionária faz, aquele de morango lindo, e do lado uma comida estragada. Você vai, quando você olha para a comida estragada, qual é o teu primeiro reflexo? Ai, você até tampa o rosto. Você não olha, você não quer olhar. Por que a gente tem esse reflexo? De não querer olhar. Porque aquilo entra pelos seus olhos. Por isso que vem esse ditado popular, os olhos são a janela da alma. Aquilo entra pelos seus olhos. Você não quer olhar para aquilo, mesmo sabendo que você não vai comer aquilo. Eu não vou comer, mas eu não vou ficar olhando para um prato podre. Eu não vou ficar olhando para uma carcaça de animal putrefado com um urubu comendo em cima. Eu vou achar aquilo horroroso, não vou olhar. Mas você vê um campo florido, você fica olhando e acha lindo. E você fica horas olhando para, olha que lindo, as flores todas. Né? Você não precisa gostar de flor para achar bonito. Ou para olhar e se encantar e continuar olhando, hipnotizado. A gente foi para Campo de Jordão, tem
Como é o nome da orquídea? Hortênsia. Nossa, aquilo eu nunca tinha visto de perto. E assim, dependendo da época do ano que você vai, elas mudam de cor. Dependendo da água, do pH da água, que ela é regada, ela muda de cor. A hortênsia é uma flor linda, absurda, que não tem aqui no Rio. Aquilo faz com que você tira foto daquilo de perto, fica olhando, bota de papel de parede no celular, porque você quer que aquilo é belo, entre na sua mente. E por que a gente tem essa tendência de buscar o pecado sem pensar nisso? Então, hoje, a gente tem que aprender a refletir no momento que o pecado, quando ele surgir na nossa vida, que a gente olhe para aquilo e entenda que ele vai entrar na nossa mente, vai entrar no nosso coração e vai causar dano, vai trazer trevas, não vai encher a candeia. Então, a gente tem que buscar aquilo que enche a candeia, para que os seus olhos sejam luz e o seu corpo seja iluminado, todo iluminado, como diz o versículo 34. E preste atenção, porque a luz, no versículo 35, que a luz em ti não seja trevas, se pois, versículo 36, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso. Como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Ou seja, se nenhuma parte do seu corpo estiver em trevas, em pecado, ou buscando algo errado, todo o seu corpo ele vai ser tão luminoso quanto uma luz que te ilumina. Então a gente precisa, irmãos, manter em mente, porque essa passagem fala muito com a parábola das 10 virgens, né? Que está em Mateus capítulo 25. Vitinho é brabo. É isso aí, Vitinho. Capítulo 25. Capítulo 25, sermão profético, continua a parábola das 10 virgens, que diz que as 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, 5 delas prudentes, 5 loucas. As loucas tomaram sua lâmpada, mas não levaram azeite. Veja bem, você não leva o azeite dentro da lâmpada, dentro da candeia. Você tem um recipiente para colocar o azeite. Você só usa o azeite na candeia quando você quer acender a candeia. Então, e aí fala a passagem que Jesus fala. Tardando o esposo, elas tosquenejaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Então quando houve o chamado, para as 10 virgens aqui, a gente sabe, pelas pregações que dos irmãos já tiveram presente aqui, as 10 virgens são 10 igrejas do final dos tempos. 50% é prudente, 50% é louca. E a igreja não necessariamente é uma igreja inteira. Né? Como tem as 7 igrejas de Apocalipse, cada cristão tem uma característica dentro de si. Dentro de uma igreja muito grande, pode ter muitas pessoas com as mesmas características, mas nem todas necessariamente são daquela característica. Tem muitas igrejas por aí que não são admiráveis, eu não preciso dizer nome de nenhumas aqui, para o ponto de vista da Assembleia de Deus, mas elas têm um chamado de converter almas. E tem gente que se converte lá e depois começa a ver uma coisa ou outra que não agrada e vai para a Assembleia, vai para a Batista, vai para a Presbiteriana, muda de igreja. Por mais que nos nossos olhos hoje elas não estejam fazendo algo correto, elas ainda assim têm um chamado de pregar o Evangelho. E convertem almas, então a gente não pode criticar. Então, mas a gente sabe que nós precisamos fazer parte das 50% das prudentes, que elas estão preparadas, elas estão com a candeia ali, e têm a sua unção, estão com o azeite pronto, e quando houver o chamado, elas vão preparar a lâmpada, e aí as loucas vão vir, me dá um pouco do azeite. Por que a prudente não dá? Ela fala, no versículo 8, Mateus capítulo 25, versículo 8,
E as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ou seja, eu não posso te dar porque se eu tenho uma lâmpada, uma candeia, que tem de 3 a 4 horas para ficar acesa, aí eu vou dividir meu azeite contigo, eu vou ficar a metade do tempo com ela acesa, você vai ficar a metade do tempo com ela acesa. Se o noivo chegar naquele tempo que a lâmpada era para estar acesa, nós dois não vamos junto. Então eu vou perder a minha bênção, porque a minha lâmpada não vai estar tão acesa, a tua também não vai estar, e eu estou dividindo uma unção que não era para dividir. Uma busca que tem que ser individual. Então, eu busco o meu azeite, você busca o seu azeite. Na hora do chamado, quem tiver o azeite vai estar com a candeia acesa. Então, a unção, irmãos, que a gente tem que buscar para manter os nossos olhos acesos, não é só dependente de se afastar do pecado. Tem uma sequência que eu acho muito interessante, e eu não sabia nem como colocar isso numa pregação, e hoje Deus me mostrou isso. Uma sequência em grego de, como que eu posso dizer isso? De evolução até chegar à fé. Você não simplesmente tem, para o estudioso grego, na época de Jesus, do Novo Testamento, para o estudioso grego, você não tem simplesmente fé do zero. Tem um processo para chegar lá. E as palavras em sequência são notitia, que é conhecimento, assensus, que é concordância, metanoia, que é arrependimento, fidúcia, que é confiança, e pistis, que é fé. Então, eu não tenho fé sem confiança. E eu não tenho confiança sem me arrepender. Eu não me arrependo se eu não concordar, e eu não concordo se eu não conhecer. Então, primeiro eu preciso conhecer. Se você não conhece o Evangelho, como é que você vai concordar? Se você não conhece o milagre da ressurreição, o que Jesus fez por nós, de dar a sua vida pelos nossos pecados, que só o sangue do Cordeiro nos limpa de todo pecado, a promessa de Deus, da nova aliança, para morar com Deus na glória por toda a eternidade. Se a gente não tem esse conhecimento, como é que você vai concordar em buscar luz? Então tudo começa no conhecimento. Por isso é importante os irmãos estarem na igreja. Óbvio que eu sempre falo aqui, né? Minhas pregações eu coloco no podcast, mas é para as pessoas que precisam ouvir, de repente você está indo para o trabalho. Eu mesmo escuto outros pregadores. Você está indo para o trabalho de carro, está no engarrafamento 1h30 para chegar no trabalho, bota um podcast, ouve uma pregação. Você está indo viajar, pegou um ônibus, pegou um avião, bota um podcast, ouve uma pregação. É para isso. Não é para o irmão ficar ouvindo a pregação em casa achando que está fazendo parte da igreja. Igreja, eclésia, ou eclesia, é congregação. É a união dos irmãos no mesmo lugar. Para todos concordarem com a mesma coisa. E a concordância vem do conhecimento. Então, como que vem o conhecimento? Através da pregação. Vem na igreja, ouve, aprende e começa a concordar com aquilo. Essa concordância, você concordando com as coisas que estão sendo pregadas, vai trazer o arrependimento. Então, olha como é que essa sequência faz sentido. O conhecimento faz você concordar. A concordância faz você se arrepender. E esse arrependimento, se ele for verdadeiro, ele começa a gerar confiança. Confiança em Deus, confiança no milagre, confiança no poder, no sobrenatural do Senhor. Essa confiança, quanto mais forte, aí ela vai gerar a tua fé. Porque fé e fidelidade é a mesma palavra, em grego e em hebraico. Uma pessoa, ela não tem como ela ter fé e não ser fiel. Se ela não é fiel a Deus, ela não tem fé. Ah, mas eu tenho fé, você é fiel? Não, nem tanto. Então você não tem fé.
Porque o português e os idiomas modernos mudaram isso, botaram duas palavras separadas, mas elas não são, elas são a mesma palavra. Elas têm a mesma raiz. A gente precisa entender que fé e fidelidade têm que andar junto. Não tem como uma pessoa ter fé em Deus e não ser fiel ao Senhor. Então a gente, para encher a nossa candeia de azeite, de unção, para manter os nossos olhos iluminados, o nosso corpo iluminado, buscando as coisas de Deus cada vez mais com o objetivo de fé, primeiro a gente precisa ter conhecimento. Depois, o conhecimento vai trazer concordância. Quando a gente começa a concordar com aquilo que é pregado no Evangelho, gera em nós um arrependimento. Esse arrependimento ele vai fazer uma mudança interna, de dentro para fora. Essa mudança vai gerar uma confiança, e quanto mais confiança você tem em Deus, mais fé e fidelidade você vai ter. Essa sequência vai fazer com que a sua candeia esteja cheia de azeite, o seu corpo esteja iluminado pelo aquilo que os seus olhos buscam, que é o Evangelho e a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.